Nós vamos trazer agora para vocês a reportagem do caso sobre o desaparecimento dos ternos do Calbi Peixoto. Eu tenho um deles aqui, olha, um terno extremamente que é a cara do Calbi Peixoto, né? O Calbi sempre foi extravagante, sempre usou ternos que chamam a atenção, ternos que ficam marcados na memória dos brasileiros pela figura exuberante, pela figura extravagante. Não, só o terno mesmo, nesse caso só o paletó mesmo, só a parte de cima, o Cazon, só a parte de cima. Veja só, esse aqui é um terno, tem um monte de fio diferente, né? Esse, pelo menos, a família conseguiu reaver. Estava no acervo ainda da Nancy. A Nancy era uma grande amiga do Calbi Peixoto, que morreu vítima de Covid. Mas, assim que a Nancy morre, a polícia é acionada por parte da família. Porque os ternos caríssimos do Calbi Peixoto tinham desaparecido junto com as perucas também, que eram tratadas com muito carinho por parte do Calbi. Este terno, exatamente esse terno que você está vendo agora, eu vou pôr a reportagem no ar, custa R$500 mil e sumiu também. Acompanhe a reportagem. Um terno no valor de um carro de luxo. Um paletó, uma casaca, que ela é toda bordada com fios de ouro. E que hoje virou caso de polícia. É ilegal. É um crime. É um crime. O que ela vai fazer com isso? Uma vida marcada por luxo, ostentação e glamour. Eu devo essa obrigação de agradar ao grande público, sabe? Vestir como artista. Quer dizer, eu sou um artista, nada mais que um artista. Era assim que o cantor Calbi Peixoto era e gostava de ser reconhecido. Assim, sabe? Quando eu não canto por dinheiro, eu canto de graça. Agora, 5 anos após a morte do artista, o nome Calbi Peixoto ganha páginas policiais. A família denuncia que mais de 100 peças do acervo pessoal de Calbi sumiram. Quem estiver com essas peças, que devolva para a cultura do Brasil. Inclusive até para o próprio Calbi Peixoto, que é o quê? É para perpetuar a memória de quem foi Calbi Peixoto. São peças de luxo, sapatos, perucas, broches e principalmente os ternos que Calbi usava nos palcos. Um deles, avaliado hoje em $80 mil. E estranhos caminhos pisou. Não sei lhe dizer valor financeiro, porque eu acredito que o valor financeiro não seja nada perto do valor histórico das peças. O financeiro perto do que foi Calbi Não é nada, pequeno. nada. Nenhum dinheiro no mundo vai chegar perto do que foi a voz de Calbi Peixoto para o Brasil. Mas com quem estão essas peças tão valiosas? Quem teria interesse em lucrar com a herança deixada pelo artista? Nós fomos atrás da resposta. Em meio a artigos de luxo e muitas lembranças de Calbi, encontramos o conde Rodrigo Giglio. Durante os 65 anos de carreira, Calbi contou que colecionou colegas e amigos, mas nenhuma amizade tão valiosa quanto a do conde Rodrigo, que hoje, para algo que ele não costuma fazer, irá receber nossa equipe em casa, mostrar parte do acervo de Calbi Peixoto e, principalmente, contar a história dos dois, a grande amizade e também a polêmica em torno dessa grande parte do acervo que desapareceu. Vamos agora entrar aqui na casa do conde Rodrigo. Bom dia, conde. Bom dia. A gente pode entrar? Fique à vontade. Então vamos lá. A gente tem que falar de um assunto que deixa uma dúvida, né? Para a família, para todos. Onde está o acervo do Calbi? Antes de contarmos esse grande mistério, precisamos entender como foram os últimos anos de vida do cantor. Calbi estava se apresentando neste palco em São Paulo.
Toda segunda às 10 da noite em ponto ele estava lá. Era o que o cantor queria fazer até o último dia de vida. Para seguir a carreira nos últimos anos, Calbi contava com a ajuda de uma fã que virou amiga e empresária. Nancy Lara o acompanhava para todos os lados. Nancy virou uma assessora pessoal de Calbi. Eles moravam juntos em um apartamento de aluguel em uma área nobre de São Paulo. Ela o ajudava a escolher as roupas de luxo que ele usava nos palcos. Ó, Calbi, tem este para hoje, né? Porque tem os outros. Nancy também cuidava da agenda de Calbi. Porém, segundo o Conde, ela teria criado uma obsessão por ele. Ela fez o papel dela, que foi fazer os shows do Calbi, apresentá-lo distintamente, conseguiu fazer que o Calbi voltasse a gravar vários trabalhos, né? Então teve esse lado muito bom, muito positivo, uma pessoa que eu me dava muito bem, divertida. Mas de um tempo, ela foi criando uma certa obsessão pelo Calbi, como se fosse uma propriedade, né? Em 2016, Calbi foi internado com complicações de pneumonia. O Conde lembra que esteve com ele até o último minuto de vida. Ele estava sedado e no último dia de vida dele, eu cheguei lá, segurei a mão dele, falei, vamos fazer uma corrente de oração para o Calbi. Segurei a mão dele, segurei a mão do Daniel, da Ângela Maria, então fizemos oração. Na hora que eu disse amém, a maquininha fez pi, Calbi parou, naquele exato momento. Depois da morte de Calbi, uma polêmica se instalou. Nancy entrou na justiça com um processo, alegando que mantinha a união estável com Calbi. Assim, ela teria direito de parte da herança deixada por ele. A família de Calbi se revoltou. Eles queriam provar na justiça que ela estava mentindo, que os dois nunca tiveram um relacionamento amoroso, eram apenas amigos. Foram 4 anos entre audiências e a expectativa pelo lado de Nancy para ser reconhecida como viúva dele. Segundo os amigos, era pouco provável que o cantor tivesse um relacionamento amoroso com Nancy. O que eu posso dizer é que eu nunca soube de Calbi com mulher. Assim, nunca vi, nunca soube. Se aconteceu, que não posso dizer que não aconteceu, mas ele nunca disse isso para ninguém. Nunca foi um cara careta, sempre foi um cara que falou das coisas abertamente entre amigos, mas ele tinha duas coisas. Primeiro, essa questão, né, de não querer, sabe, se indispor com as fãs, e segundo, porque ele adorava esse mistério. Eu conheci mulheres que não se casaram por causa de Calbi, tão loucas que eram por ele. A audiência para a decisão do juiz foi marcada. A família de Calbi pediu que o Conde Rodrigo fosse testemunha. Eu falei, não, eu posso ir, mas eu não vou depor a favor de ninguém. Eu vou para falar a verdade. Qual era a verdade? A verdade é que a Nancy era uma ótima funcionária. Segura um instantinho, por favor. A Nancy era a pessoa responsável por cuidar, me dá as imagens, Edu, por favor, de todo esse acervo caríssimo e que agora parte dele desapareceu, entre os pertences, um terno avaliado em R$500 mil. E a Nancy, num determinado momento, após a morte do Calbi Peixoto, ela entra na justiça querendo a união estável. Uma amiga do Calbi, mas daí a ser uma relação de união estável não existia, nunca existiu. Com a decisão da justiça no ano passado, a Nancy precisou devolver todos os objetos pessoais de Calbi para a família. E foi isso que aconteceu. Uma parte ela mandou para o Rio de Janeiro, lá na casa da família dele. A outra parte veio parar aqui, na casa do Conde Rodrigo. Por quê? Além da grande amizade entre os dois, a família confia muito nele. Então, parte do acervo veio para cá, onde ele guarda aqui no local. Inclusive, eu quero mostrar que tem um terno aqui, que o Conde guarda com muito carinho, né? Por que tem tanto carinho por essa peça, Conde? Porque esse terno aqui o Calbi me presenteou já há muitos anos. E esse aqui ele fez uma apresentação com Nelson Gonçalves e o Agnaldo Timóteo. Ele estava com essa roupa? Estava com essa roupa. Então esse aqui ele me presenteou. Foi um presentão, né? Há muitos anos. Eu tenho vários, né? Vários ternos que ele me presenteou durante a nossa amizade, que eu guardo com o maior carinho.
E o acervo está guardado em parte separada, que é o que pertence à família, né? Que é o que foi devolvido e estava aqui em São Paulo. E o Conde guarda com muito carinho, ó, tem até um par de sapatos aqui, tudo muito extravagante, né? Do jeito que o Calbi gostava. Só que quando a Nancy devolveu parte desse acervo, então, uma parte para a família lá no Rio de Janeiro, outra parte aqui na casa do Conde italiano. O Conde conversou com a família. Eles viram que a conta não fechava. Por quê? Poucos objetos em relação a tudo que Calbi guardava em uma carreira que ele ostentou muitas roupas, perucas, enfim. Não só o valor financeiro, mas sentimental. Foi aí que veio a pergunta: onde estão as roupas do Calbi? Essas peças estavam no Rio de Janeiro, na casa dela. Não sei se continua, não sei se estão lá, mas essas peças faltantes são as mais importantes do acervo do Calbi. Não financeiramente, mas historicamente as peças mais importantes estão faltando. Nesse meio tempo, Nancy morreu com complicações pela Covid-19. Desde então, a família não sabe onde estão os ternos valiosos de Calbi. 1, 2, 3. São vários ternos, perucas, objetos valiosos e pessoais de Calbi. Cada um conta uma parte da história da carreira dele. Esse aqui, por exemplo, ele usou em um dos últimos shows. Tudo tem um valor sentimental muito grande, mas valioso também. Tem um terno que era o preferido do cantor. Foi assinado por um estilista famoso, costurado com fios de ouro e muitos cristais. Calbi só usava em ocasiões especiais e guardava com muito zelo e carinho esse terno, que hoje está avaliado em R$500 mil e também está na lista de objetos que não foram devolvidos. Carlos Saad, da Hobby Club, que vestiu o Calbi durante 30 anos, então essa roupa não tá. Ele tem uma casaca também toda bordada em pedraria, que vai quase até o pé, também não tá. Nenhum sobretudo, aquele sobretudo que ele tinha, que era alemão, de pele de antílope, várias coisas estão faltando justamente porque infelizmente a Nancy veio a falecer. Então isso deve estar em posse com a família dela, né? Eu não sei como é que funciona agora com o falecimento dela. O amigo diz que uma das peças não devolvidas já foi comercializada pela internet. Não sei, não posso dizer como foi parar, mas eu já sei que teve algumas peças do Calbi que já foram vendidas no mercado legal, né? Eu já sei quem foi, a família, inclusive também já sabe quem foi a pessoa, que era um fã que negociou um paletó, ou dois. Um fã que comprou, ou que vendeu? Que vendeu. São peças que estavam em posse da Nancy. Eu não sei como chegou na mão dele. Ele teme que as roupas estejam em más condições. Mesmo se fosse devolver por vontade própria ou contra a vontade, as peças iriam vir íntegras, como as que vieram estão íntegras, né? Então acredito que essas peças até o falecimento da Nancy estavam íntegras, agora eu já não sei. Para subir ao palco, Calbi se preparava por horas. Tudo tinha que estar impecável. Aliás, ele mesmo escolhia a peruca, fazia a maquiagem, prestava atenção nos mínimos detalhes. A roupa, então, Calbi era muito vaidoso e detalhista. Nem um fio poderia sobrar. Quem o acompanhava ali sabia que tinha que estar tudo perfeito. Só assim Calbi estava pronto para subir ao palco. Ele gostava de muito brilho, ele gostava de muita cor, porque ele gostava que ele dizia que ele tinha que se vestir bem para o público dele. Ele não admitia, quando ele via um cantor na televisão que entrava para cantar normal, com uma calça jeans, alguma coisa assim, ele achava aquilo o fim da picada. Ele falava que o artista tem que se vestir para o seu público. A justiça determinou que tudo fosse devolvido para a família. Por isso, se alguém tentar comercializar os objetos de Calbi, poderá responder criminalmente. Ela não vai poder exibir, não vai poder comercializar. Não tem valor nenhum. Isso tem que estar em posse não da família, tem que estar em posse da cultura brasileira. É isso que a família reivindica. A família recebeu o convite de montar um acervo de Calbi em um museu no Rio de Janeiro.
Mas com apenas as 20 peças que foram devolvidas é impossível. O advogado que fazia a defesa de Nancy foi destituído do caso. Não conseguimos contato com os parentes dela. A Justiça deve expedir um mandado de busca e apreensão em alguns endereços. O legado de Calbi Peixoto jamais se apagará. Mas mesmo assim, o grande amigo do cantor não irá desistir de encontrar parte da história de Calbi, que ficou perdida. Quem foi Calbi na sua vida? Calbi na minha vida foi um grande amigo, um grande ser humano, um grande artista, que eu sempre conheci o Calbi artista. Depois que eu tive aproximação, eu tive mais admiração pelo Calbi Peixoto, quem ele era fora do palco. E eu tenho o prazer de ter herdado o bem mais precioso que o Calbi tinha. Isso eu herdei. O bem mais precioso que ele tinha está comigo. Que não é roupa, não é voz, não é nada. Foi a amizade sincera que ele tinha comigo. Na minha carreira, 50 anos de carreira, você sabe, milhares de pessoas, nenhuma prestou, infelizmente. Mas graças a Deus, chegou você. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ela iria